Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Nós seguimos falando das novidades do Delphi 10.3 Rio. Hoje nós vamos abordar FireDuck, REST, Cloud e RAD7. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje. Então, eu vou listar aqui as melhorias e as novidades com relação a Cloud, a REST e FireDuck. Em especial, a gente vai focar nos novos recursos do RAD7. Então, iniciando por Cloud, essas são algumas das melhorias que o 10.3 trouxe para o Cloud. Então, nós temos no produto suporte para a infraestrutura do Azure e do AWS na Amazon, o AWS S3. Então, esses componentes receberam uma série de melhorias, em especial com relação ao desempenho. Isso é fruto do trabalho que tem sido feito na RTL. Mas aí, alguns outros pontos são importantes, por exemplo, o emulador de armazenamento do Azure, suporte para regiões adicionais do S3, novos parâmetros, configurações para suporte de novas regiões. Então, isso, algumas das melhorias que foram adicionadas aí nos componentes para cloud. Além das melhorias, existe um sem número de correções. Então, aqui eu estou listando as correções diretamente ligadas à cloud, tá? Diretamente ligadas aos recursos de cloud. Então, como vocês podem ver, não somente novas features, novidades, novos recursos, mas também uma série de correções que são importantes para a continuidade e estabilidade dos projetos, né? Um pouco com relação às melhorias do REST. Então, são uma listagem mais longa, a gente obviamente não vai passar cada um desses pontos, mas o que eu quero ressaltar aqui é que todo produto recebe melhorias numa nova release. Então, como você pode ver aqui, existem uma série de novos componentes e métodos e propriedades adicionadas à infraestrutura do REST Client. Então, para simplificar a programação, né? Além da substituição de todas as referências para HTTP pelo novo HTTP Client nativo. Então, esses componentes REST Client, a parte de SOAP, agora no 10.3, a infraestrutura de cloud, toda a comunicação REST, não faz mais uso do IND, sim do HTTP nativo em cada uma das plataformas. Então, alguns métodos e propriedades novas da infraestrutura do REST. Isso segue aqui pelo REST Request e todos os demais componentes. Então, essa lista fica aí para uma análise de vocês ou para testes em projetos que vocês já tenham desenvolvido com esta tecnologia. Tá? Segue aqui com mais recursos que foram adicionados. E aqui nós temos uma listagem de tudo, de todas as correções aplicadas também nessa área de REST para o 10.3. Então, esse framework também recebeu uma atenção especial, não somente a parte de cloud, mas essa infraestrutura para REST. Falando um pouco agora das melhorias do FireDuck. Então, todo o framework do FireDuck recebeu melhorias, inclusive na base do framework, isso devido a esse trabalho que está sendo feito na RTL, mas em especial gostaria de destacar aí suporte para o MySQL na versão 8, MariaDB 10.3, SQL Server 17, suporte para Postgre 10, e aí incluindo alguns recursos novos como Columnar Identity, suporte a MAC Address, criptografia de senha e outros parâmetros de conexão mais. O mesmo para o Firebird. Então aí uma série de novidades aí dentro do Firebird, né? Como por exemplo protocolo de comunicação local, informações estatísticas do backup, estatísticas também através dessa API do ISC Database Info, novos componentes, por exemplo esse Firebird Online Validate, e novos parâmetros de conexão. Também melhorias para MongoDB. Então, MongoDB, qualquer versão acima da 3, também tem um novo parâmetro aí de conexão. Suporte para o Interbase 2017, que é a última versão do Interbase. Então, Command Truncate, né, que foi adicionado recentemente aí no Interbase. Truncate em Change Views, especialmente. Wait Time per Transactions e também novos parâmetros de conexão, né. Ainda, dentro do FireDuck, suporte para MySQL, na versão 3.23, também melhorias no suporte do MySQL no Linux, incluindo
criptografia e suporte a collections, né? E finalmente SQL Anywhere, qualquer versão acima da 5, também tem aí algumas novas propriedades e suporte para o Event Alerter, né? Que é um recurso bastante interessante do Faridac. Então, isso é um resumo de melhorias do Faridac, e aqui parte das correções e ajustes que foram feitos aí do Tóquio até o Rio, né? Então, aí um forte investimento na qualidade do framework, né? Muito bem, novos recursos do RAD Server. Então, o RAD Server ele recebeu melhorias de performance em geral, né? Isso além do trabalho na RTL, uma série de otimizações em alguns algoritmos, né? Ele suporta agora mapeamento do endpoint baseado em content type, ou seja, um método get, por exemplo, pode ter um content type como um PDF e também um outro método get com content type como, por exemplo, texto ou XML, e aí ele automaticamente vai chavear entre os métodos de acordo com o que você pediu. Quer dizer, se eu pedir uma imagem, ele vai direcionar para o método que responde uma imagem. Se eu pedir um XML, para o método que responde um XML, né? Você pode também agora fazer mapeamento customizado dos métodos. Então, quando você criava um projeto RAD Server, você tinha lá os verbos padrões representados, né? O get item. Eu posso agora, por exemplo, criar um método qualquer, por exemplo, um print, e dizer que ele, um método chamado print, e dizer que ele é o meu get, né? Isso usando esses atributos, tá? Também temos um novo mecanismo de delegate, para que você possa delegar o processamento a classes separadas, né? Isso permite uma melhor organização do código e reaproveitamento, né? E o mais interessante, talvez, esse novo componente para o processamento de JSON, para a exposição de automática, né, de endpoints e processamento de JSON. Então, a gente vai explorar um pouco disso agora aqui na ferramenta. Então vamos carregar aqui o Delphi. Muito bem, vamos iniciar aqui criando um projeto novo. Então a gente vai escolher aqui RAD Server. E no modelo tradicional, né, e que segue disponível, né, mas basicamente era a forma que você utilizava até o Tóquio, né, para fazer isso. Então nós escolhemos aqui um nome para o recurso, né? Então vamos colocar esse cara aqui, por exemplo, como customer, né? Vou criar aqui um data model para abrigar os componentes de conexão, e você definia aqui os endpoints, né? Então você definia aqui quais eram os endpoints que você ia criar e aí implementar cada um deles, né? Então você tinha aqui, por exemplo, get item, post, put item e delete item. Esses recursos e como implementar isso nós exploramos em episódios anteriores do Academy. Se você buscar lá no nosso playlist, você vai encontrar ali ao menos 8 episódios sobre o RAD Server. Isso aqui está bastante coberto, mas selecionando esses caras aqui, ele vai gerar os endpoints para você lá no código. Então, só para que aqueles que são novos nisso vejam, né? Então, ele gerou aqui o esqueleto dos endpoints, que basicamente são os verbos do HTTP, e você vai implementá-los, né? Então, nós tínhamos lá, por exemplo, um dataset, e daí uma serialização desse dataset em JSON como um retorno, né? Isso era o trivial, né? O que é que mudou? O que mudou é que agora, então nós vamos recriar aqui, criar um novo projeto, mais uma vez. Package com recurso, né? Customer. E aí nós não vamos selecionar nenhum endpoint, né? Isso para mostrar um pouquinho do que mudou no RAD Server. Então, salvar aqui nos projetos. Muito bem.
esse novo recurso, né, essa nova forma de implementar, é um facilitador, né, o madeira tradicional continua disponível, você tem aqui a possibilidade de, por exemplo, simplesmente tomar aqui uma tabela, vamos considerar aqui o customer, por exemplo, né, que é o nome do nosso recurso, e aí adicionar um dataset resource, ms dataset resource. Esse dataset resource ele vai conectado ao nosso dataset, né? Nós vamos dizer aqui quem é o nosso key field, nesse caso Custinou, né? Esse é o cara aqui, é o key field aqui dessa tabela. Então a gente vai confirmar ali aqui. Basicamente é isso, né? Aqui no dataset resource você tem as actions que você gostaria de ter. Então, por exemplo, nesse caso nós vamos fazer um list, né, que é o correspondente aí ao get sem o parâmetro, né? Então ele vai trazer todos os caras desse dataset. Né? Você tem aqui também controle de paginação, tem o page size e tem controle de ordenação. Tá? Então a gente já vai explorar isso. Vamos executar esse cara aqui. E aí eu vou carregar aqui o browser. Lembre-se que o nome do nosso recurso aqui criado é Customer. Ok? Aqui é a versão do RAD Server. E vocês vão observar aqui que vai provocar um erro, né? Recurso inexistente, porque nós não expusemos o dataset resource. Né? Então, para que isso seja possível, vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar aqui o dataset resource e vai decorá-lo com um atributo. Então, esse atributo ele instrui, né, a geração dos endpoints a ser processada para esse dataset resource. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero o método, eu estou permitindo aqui o método list no meu dataset resource, ok? E aí, através deste parâmetro, né, desse atributo, aqui no código, então nós estamos dizendo que o método default, né, que é o list, então basta eu acessar o recurso, ele vai executar o método default, porque eu estou aqui usando o root, né, o raiz desse recurso. Tá? Então, se nós executarmos esse cara outra vez, eu vou fechar aqui, para não dar conflito. Aí está. E aí, você tem o dataset serializado. Então, o endpoint do list, né, que é o get sem o parâmetro, já está pronto, tá? Com 0 linhas de código, simplesmente adição aqui do componente. E nós podemos fazer isso para todos os caras, né? Para o list, para o get, post, delete. E aí a gente já vai explorar isso aí no exemplo seguinte. Aqui nós temos também recursos de paginação, que são bastante interessantes. Então, por exemplo, paginação, eu vou usar um PG com 5 no page size. Né? Então, se nós executarmos, e aí aqui, né, onde a gente simplesmente chamava o customer, né, eu vou invocar aqui com um parâmetro, então PG igual a 2. Tá? Aí ele está exibindo só a segunda página de dados, nós determinamos uma página de 5 linhas. Né? Então aqui ele está exibindo 5 linhas da segunda página. Né? Eu posso aqui então navegar por página, então aqui a primeira página de dados, e provavelmente na terceira, e provavelmente a quarta. Aí tem um número reduzido, que é o último registro que está lá disponível, é esse daqui. Tá? Então, isso com paginação. Tá? Você tem também aqui recurso de ordenação. Tá? Então, eu posso utilizar o sorting parameter, esse cara aqui, SF. Então, por exemplo, voltando aqui, vamos colocar outro parâmetro. Então, SF,
vamos colocar aqui pela cidade, né? E eu quero ascendente. Então, se nós listarmos, e agora eu vou remover a paginação. Então, aí nós temos a listagem pela cidade de maneira ascendente, como a gente pode ver aqui. Ó, tá? Então, isso é recursos aí que já são automáticos desse componente, bastante interessante. Tá? Bom, vou fechar esse cara aqui e vamos explorar aqui um exemplo já completo, tá? Com o CRUD todo funcionando. Então, se nós carregarmos aqui esse cara, esse primeiro exemplo, né? Nós temos basicamente a mesma estrutura. Uma tabela customer, né? Exposta aqui, uma tabela sales exposta por esse dataset resource 2. Eu já vou explicar o que esse cara está fazendo aqui. Mas vamos primeiro nos concentrar aqui nesse primeiro conjunto aqui de componentes. Então, eu tenho a tabela customer, né? Ela é uma carry, né? Como a gente pode ver. Nós configuramos um update SQL. Então, no update SQL, eu tenho os comandos serão executados no momento que, obviamente, chegar um post, um put ou um delete, né? Para fazer a inserção, alteração e a exclusão dos registros. Então, aqui no MS Dataset Resource, nós configuramos qual a tabela, o campo-chave, né? E aí todos os métodos. Significa que ele pode receber atualizações. Tá? Então, isso é tudo que você precisa fazer para ter um cara aí atualizável. Se nós executarmos esse cara aqui, deixa eu fechar esse aqui. E aí, vamos tirar aqui e deixar somente customer, né? Então, está fazendo a serialização. Eu tenho o item, né? Então eu posso passar aqui um parâmetro, por exemplo, o 1003. Então aí estou recebendo só um cara. Tá? E aí todos os métodos estão disponíveis. Tá? Então eu posso fazer insert, eu posso fazer update, eu posso fazer o delete simplesmente passando os JSONs ali corretamente. Né? Então se a gente pegar aqui o nosso REST Debugger, eu vou carregar aqui alguns exemplos já prontos aqui de calls, né? Então, uma chamada aqui ao get, né? Só fazendo ordenação e etc. Eu posso mandar aqui o request e aí você tem aqui já o resultado. Mas eu quero mostrar aqui um com atualização. Então, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui que tem um post. Né? O post vai mandar esses dados aqui, né? E vamos trocar aqui o texto para ficar claro ali que foi criado. E aí, enviando a requisição, né, ele gerou aqui um novo registro. Então, se a gente conferir aqui novamente o customers, ó, esse último cara aqui é o nosso que acabou de ser gerado. E aí podemos fazer alterações, podemos fazer delete, então todo o CRUD ali funcionando. O que eu gostaria de mostrar um pouco além aqui é que veja que nós adicionamos aqui um novo conjunto. Então eu tenho um sales, né? Um update para a tabela sales. Então isso aqui são as vendas desses clientes. Né? Nas vendas dos clientes, observe que eu tenho o parâmetro, o CustNow. E veja isso que interessante. Né? O nosso parâmetro, o CustNow, ele é um integer. Tá? Eu vou passar um pouquinho aqui para o código, né, porque é importante. Então, vem para cá. Primeiro ponto, né, no primeiro dataset resource, então eu estou aqui listando todos os sufixos, ou seja, sufixos, o que nós esperamos receber estamos prevendo processar com relação a este recurso. Então eu tenho o list, que é o método raiz, né, o root, ou seja, se eu simplesmente chamar o recurso customer, o que vai acontecer é uma listagem. E aí você tem o get, o put, o post e o delete, de acordo com o verbo chamado e o parâmetro passado. Tá? Até aí, muito bem. Aí nós temos o sales table, né, conforme a gente havia estava comentando, aqui no dataset resource,
Perceba que eu só tenho o list ativado e o meu parâmetro, eu estou dizendo o meu key field é o cust_no. Então, se eu olhar para essa tabela, o key field da tabela em si é esse PO number, tá? Mas o cust_no é meu parâmetro de filtro dele. Então, eu estou dizendo aqui que no dataset resource, o meu campo-chave é o cust_no. Tá? Eu tenho um parâmetro aqui com o mesmo nome, né? Como vocês viram aqui no editor do componente, né? cust_no. E aí basta que aqui no código eu estou passando esse atributo dizendo, olha, para esse recurso, o que eu quero executar? Eu quero executar uma listagem onde eu vou receber o parâmetro do cust_no e eu quero ver as vendas. Então eu estou criando aqui um cara que tem primeiro o parâmetro, né? Esse parâmetro cust_no vai ser automaticamente vai alimentar a carry. Você não precisa fazer nada para isso. Veja que não tem código aqui. Ele vai automaticamente alimentar a carry porque os nomes dos parâmetros batem. Tá? E eu vou exibir as vendas. Então, quando eu executo esse cara aqui, a gente vem para cá. Vou colocar aqui o cliente, por exemplo, 1010 barra vendas. E aí o que eu tenho? Eu tenho a listagem de vendas do cliente 1010. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, o cust_no é o 1010 aqui, aqui. Né? São 3 linhas. Se eu pegar aqui como raw data, aí, 3 linhas das vendas. Então eu estou pegando o recurso customer, cliente 1010 e quero ver as vendas dele. Então aqui você consegue fazer esse mapeamento dessa forma que a gente viu aqui. Tá? Então, veja, 0 linhas de código e você está implementando os endpoints REST. Então, bastante interessante. Tá? Isso é uma das novidades aí do RAD Server. Uma mais que eu gostaria de mostrar aqui, além do dataset resource, né, nós temos também um cara para arquivos. Então eu tenho lá um file resource. O file resource, ele, como o nome diz, ele expõe arquivos. Né? Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu estou olhando para um path qualquer. Né? Na verdade, eu vou mudar aqui para web, que é onde eu tenho aqui uma pasta com alguns arquivos de exemplo. Né? E eu tenho o list e o get. Então, se eu passar um parâmetro, que seria o meu ID, né, eu vou executar o get, se não o list. Tá certo? Então, vamos lá. Se nós executarmos esse cara aqui outra vez, atente aqui para o nome do recurso. O nome do recurso é files. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui mais uma vez, e aí eu vou remover tudo isso daqui, nós temos o recurso files. Um segundo, porque nós estamos executando o cara errado. Este é o cara. É o segundo projeto. Agora sim, então, o recurso files. Né? O que ele fez? Ele listou os arquivos que estão naquela pasta. Veja aqui, ó, tem uma pastinha aqui, no drive C web. Olha, ele listou o nominho dos arquivos que estão naquela pasta porque eu fiz um list. Então, o dataset file, o file resource é especializado em lidar com arquivos. Então, ele já tem essa habilidade de lidar os arquivos que estão num folder. E se eu passar aqui com um parâmetro, por exemplo, um desses caras, então eu vou pegar aqui esse teste.jpg, ele vai listar a imagem, é um print da tela que eu dei, simplesmente para ter uma imagem lá. Né? Se eu pegar o teste.txt, esse aqui é uma cópia do código fonte, coloquei lá em TXT. Tá? E assim vai. Tá? Então, esse é um outro recurso interessante que permite trabalhar com arquivos também. E como vocês viram, né, vem aqui para o código, ó, nenhuma linha de código, simplesmente a declaração dos atributos para o compilador aí, para o mecanismo da RTTI entender e gerar os endpoints. Tá? Então, bastante bacana e são recursos novos aí dessa versão do RAD Server. Muito bem, então esses foram os exemplos de hoje. Tá? Aqui nós temos
mais informações nas documentações que são parte do Delphi, do C++ Builder, e também alguns blogs sobre estas melhorias mais recentes do Rio, especialmente aí as melhorias da RTL e com relação ao RAD7, ok? Muito bem, então, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estão meus dados para contato, Fernando Risato no Twitter e Fernando Risato embarcadeiro.com, é meu e-mail. E por favor, siga-nos em Delphi Brasil e Embarcadeiro BR no Facebook, que são nossos principais canais de contato com a comunidade. Uma vez mais, muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.